Então, primeira coisa, e isso é muito comum para quem entrevista a família, quando a criança tem uma dificuldade na escola, é se na família já houve algum caso de deficiência intelectual, sem diagnóstico. Daí a mãe vai dizer, não, mas eu tive um irmão que nunca aprendeu a ler, é até parecido com o meu filho. Quer dizer, você já começa a ver que pode ser o indício. Outro sinal, a própria deficiência intelectual ou dificuldade na aprendizagem. Por quê? O cisfrágio, nem todos eles têm uma deficiência intelectual grave ou severa. Ele pode ser leve, pode também ser só uma dificuldade na aprendizagem, certo? Então, nós temos que compreender isso. Uma outra coisa é o déficit de atenção e hiperatividade. A concentração da criança com cisfrágio numa atividade, ela é muito rápida. Nós já tivemos um aluno na escola que era muito interessante. Por mais que a gente adaptasse as tarefas para ele apresentava um quadro mais grave, né? Mas o nível de concentração dele era em torno de 5 minutos numa tarefa. Depois ele queria fazer outras coisas. Diferente, por exemplo, de uma criança com síndrome de Down, que tem um desejo enorme em aprender, em descobrir. Então, o cisfrágio, ele não tem essa atenção, não tem essa concentração, e isso prejudica um pouco mais. Também essa criança é uma criança que apresentou já na sua infância, na primeira infância, um atraso no engatinhar, um atraso no caminhar, um atraso na fala. É muito interessante porque quando eles se apropriam da fala, eles têm o que a gente chama de ecolalia, né? Ao falar, repete, confunde as informações, repete o que a gente fala, repete o que ele mesmo falou. Outra coisa, eles são muito imitativos. Então, se está todo mundo correndo, ele sai correndo atrás. Não sabe por quê, mas sai correndo atrás. Se tem alguém gritando, ele grita também. Se tem gente pulando, ele pula também. Isso eu estou falando do contexto da escola, né, gente? Não sei se você aí que está me ouvindo está se identificando com alguma criança desse tipo. Tem também um pouquinho de dificuldade em manter o olhar ao falar com alguém. Aí as pessoas ficam desconfiadas. Então se ele não me olha, talvez ele seja autista, né? Então por isso que eu digo, não rotulando, mas indo em busca de um diagnóstico preciso. Porque para o autista determinadas terapias são essenciais. Para o cisfrágio, outras. Tem a face alongada e a mandíbula também um pouco mais proeminente, orelhas grandes, em forma de abano, testículos do tamanho maior que o normal. Então, quando leva a criança no pediatra, a pediatra já vai ver essas características, né? E aí, o que acontece? Esses já são os primeiros sinais. Mesmo que tenha alguém na família com essas características físicas, essas são características de cisfrágio. Então, há necessidade de uma investigação. Porque se você descobre que a criança com 1 ano e meio tem os cisfrágios, a intervenção pode ser imediata. Não precisa esperar ir lá para o ensino fundamental. Olha só que interessante, as articulações são mais flexíveis que o normal, eles têm hiperextensibilidade, que é esse movimento aqui da gravura, né? Eles entortam o dedo para tudo quanto é lugar, o braço gira para tudo quanto é lugar, e geralmente nas mãos eles têm calosidade, tá? Então, por que essas calosidades? Porque eles mordem, quando eles estão muito ansiosos, eles mordem a própria mão, chegam ao ponto de criar calos. Então, quanto mais tranquila tiver essa criança, quanto mais tranquila ela estiver numa sala de aula, né? Que sabe que a criança não pode ficar agitada, tem essa consciência, menos ela vai se morder. O hábito de agitar as mãos, então tá muito ansioso, sacode as mãos, depois se morde, né? Morde aqui o polegar, que chega a ter ferida ou mesmo calosidade, como eu acabei de dizer.